Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pelo mundo da pesquisa acadêmica e suas conexões com a militância negra e os movimentos sociais. Como se pode atuar com firmeza e consistência na universidade para promover e ensinar a cultura de origem africana, ampliar a consciência coletiva a respeito das questões de raça e estender essa luta para órgãos de governo e organizações sociais? Vou te contar uma história. Aí eu comecei a entender as coisas com essa história que ela me contou. Uma vez, né, um guerreiro africano, e ele chegou na aldeia dele e não viu as pessoas. Então ele perguntou: onde é que estão as pessoas? Onde é que está meu povo? Ele era o rei daquela cidade. E alguém disse para ele: levaram, são escravos hoje. Então ele, muito nervoso, vai para a floresta, arranca uma imensa árvore, um grande iroco, joga no mar e trepa no iroco e vem nadando mar afora. No meio das águas ele encontra uma mulher linda. E ele conta a história que estava buscando o povo dele. Ela disse: vou com você. Eu também quero lutar junto com você. E chamava-se Iemanjá Ogunté. E os dois vieram conversando sobre as estratégias. E quando chegaram em Salvador, eram 3 que tinham nascido Ogunjá. Quer dizer, 3 guerreiros que vieram para Salvador para libertar o seu povo. Que coisa maravilhosa, gente. Como é que esse mito restaura a dignidade, né? E como é que esses deuses vindo para o Brasil dão uma nova dimensão na luta social. Mas a memória é isso, é contar para o outro as histórias, os cânticos, os lugares sagrados, as ervas, as orações, e as pessoas fazem isso coletivamente. É essa a maneira de não esquecer as suas origens, de não esquecer os seus ancestrais. Nosso convidado de hoje é pesquisador de folclore e cultura popular e professor de História e Cultura Negra. Graduado em História pela Universidade de Castelo Branco, tornou-se funcionário da UERJ e lá criou, no final da década de 1990, o curso de formação de liderança comunitária que tinha na sua grade o tema discriminação racial, ministrado pelo professor e ativista Amaury Mendes. Na mesma época, criou o curso de atualização em História Negra, por onde passaram grandes nomes como Ney Lopes, Conceição Evaristo, João Rufino dos Santos, José Flávio, Joselina Silva, Néia Daniel e o próprio Abdias Nascimento. Foi também membro do Conselho Diretor do Instituto Palmares de Direitos Humanos, fundador e secretário do Conselho Deliberativo do Comitê Rio de Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Conselheiro de honra dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos do Negro do Estado e do Município do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o professor, pesquisador e ativista João Costa Batista. João, é um grande prazer recebê-lo aqui em nosso Cultura em Resenha, e já tendo tido uma oportunidade muito boa de colaborar com você em outros projetos, né, ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Medeiros. A honra é minha. João, em primeiro lugar, conta pra gente como é que foi a sua vinda de Ilhéus para o Rio de Janeiro, quando você tinha 17 anos de idade. Alguma dificuldade de adaptação? Aqui no Rio, bastante, né? Dificuldade porque eu era de menor, né? E na época existia emprego para menor, carteira de trabalho para menor, né? E eu consegui trabalhar. Trabalhei na Ducal, depósito de roupas, no bairro de Fátima, até chegar à idade de servir.
Perdão, e vocês moravam em que bairro nessa época? Eu morei no Catete com meu tio, que era advogado, né? E até a época de servir. Depois fui para o Santo Cristo, Mas você serviu, perdão, você serviu a aeronáutica, né? servi aeronáutica. Onde? Onde? Em que quartel? Em que unidade? Eu servi no Hospital Central, Hospital Central da Aeronáutica. Trabalhando como enfermeiro, foi isso? Isso, cabo enfermeiro. Cabo enfermeiro. Quando é que você fez esse estudo, essa formação de enfermagem? Primeiro eu fiz na própria aeronáutica, né, um curso de formação, né? E como eu adorava essa profissão, eu me aprofundei. Fui para uma escola particular, Bezerra Araújo, né? E lá eu fiz o técnico de enfermagem. E ficou quantos anos na aeronáutica? Olha, Medeiros, na época, você lembra disso, sabe muito bem disso, aliás, eu servi durante 8 anos, né, que foi quando a aeronáutica me dispensou por uma lei que existia lá, uma portaria, que hoje é dada como política, né, de um ato de exceção. Só podia ficar 8 anos. É, E aí você fala, nos textos biográficos, de uma dificuldade que você teve digamos, com relação aos próprios negros aqui no Rio de Janeiro, porque você tinha o cabelo mais liso e não te aceitavam tanto. Uma coisa que aparentemente veio da sua avó, que era indígena, não é? minha avó era índia, pega a laço, segundo consta, né, no histórico, o histórico verbal da família, né? Não sei a sua etnia, mas por conta disso eu tive um avô que era mulato claro, né? E me identifiquei com a cultura negra e abracei. Mas você fala que houve quem não o aceitasse exatamente como negro, pelo cabelo, esses problemas absurdos que ainda acontecem, né? As pessoas me olhavam com desconfiança, né? Com piadinhas, mas são coisas que a gente aprende a superar, porque a importância é muito maior do que essas críticas, né? Por isso que eu persisti na militância. Essas questões do colorismo, né, que, de repente, em vez de juntar, nos dividem. Agora, você fez história, você se formou pela Universidade de Castelo Branco, não é isso? Isso. O que te atraiu para a história? Ô, Medeiros, eu sou nordestino, né? Uma das coisas mais importantes que marcou minha vida, inclusive eu trabalhei nessa pesquisa, foi a cultura popular. E a história era o que mais me interessava, porque existia um mundo a se conhecer. Não havia, por parte dos órgãos, né, de comunicação, não havia espaço para a cultura popular, era totalmente desconhecida, as pessoas ignoram totalmente essas manifestações culturais. Eu me lembro que, no pré-vestibular, que eu dava aula aqui em Vila Isabel, quando ia falar sobre cultura,
eu perguntava para os alunos, me diga 5 ritmos brasileiros. Olha, até onde eu pesquisei, e eu tive que interromper, eu tenho catalogado 213 ritmos brasileiros. Ninguém sabe, Medeiros. Não, Aí entrou a questão da perdão, criação. eu estudo essas coisas, mas eu não sabia que eram mais de 200 ritmos. São. Eu tenho isso catalogado. E, infelizmente, eu não. Eu tenho os arquivos, tenho tudo, mas eu não levei para frente. Não dei nenhum encaminhamento, porque a minha ideia era criar um site, um link, sei lá, e disponibilizar para as pessoas conhecerem. Só que eu queria agregar a esse material música e imagem. Mas aí eu não tive pernas, nem conhecimento da informática para fazer esse trabalho. Só de CD, de folclórico, eu garimpei por esse Brasil todo, eu tenho mais de 600 CDs de folclore brasileiro. E essa paixão por minha terra, por minha cultura, né? Por nossa cultura, perdão, não tem nada é mais importante. E você tem o trabalho também da área do cinema, mas nós vamos conversar sobre isso depois. Como é que você foi parar, então, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Eu entrei na UERJ através de concurso. Na época, havia demanda, né, de mão de obra. Eu era especializado em CTI, e lá eu entrei para trabalhar no CTI. E no CTI da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto, que é da UERJ, eu fiquei 14 anos. Depois, por várias razões, Medeiros, como eu me destacava, desculpa a imodéstia, as pessoas, eu acredito, para incentivar outros, me usavam como exemplo. Né? E eu usei aquele gancho. Bom, já que eles vão me usar como exemplo, a condições de trabalho não eram adequadas, aí eu passei a reivindicar. Com isso, eu virei um sindicalista. O momento me levou e eu tive a oportunidade de criar uma associação lá no hospital. Depois fui para o campus Maracanã. Lá eu fui vice-presidente da Associação de Servidores, depois fui presidente da Associação de Servidores, assim como eu trabalhei também na Unirio. E lá, em plena ditadura militar, eu criei a Associação de Servidores, fui um dos fundadores da Associação de Servidores da Unirio, né? Com Guilherme Figueiredo, reitor, aquela coisa que... O próximo tema que a gente queria abordar com você é o seu interesse pela questão racial, mas a gente vai voltar a isso no próximo bloco. João, como eu disse no final do primeiro bloco, a gente gostaria de saber como é que você começou a se interessar pela questão racial. Olha, Albedeiro, acho que foi uma coisa assim impulsiva. Na enfermagem começou isso. Me incomodava a forma subalterna que os companheiros se comportavam, né? E eu achava que estava errado. Tinha que mudar aquilo, né? Foi quando eu já ainda fiz na época da criação da Associação de Servidores, né? Participei da marcha de 88,
né, porque eu tinha que me aproximar mais, né, do movimento, entender melhor para poder trabalhar melhor. Nunca fui discriminado, né? Assim, fui discriminado como nordestino, né? Mas na pele, exatamente como você falou, como eu não tinha cabelo crespo, eu passava, né? Passava despercebido, mas aquilo me incomodava. Eu tinha meu avô, ele tinha uma pequena fazenda lá no interior da Bahia, e nessa fazenda tinha um negro analfabeto e que não ganhava salário. E o meu avô, simplesmente, quando vendeu a fazenda, deu, não deu nada, nenhum direito a ele. Ele ficou ao Deus dará. Uma espécie de Isso também marcou minha vida. da abolição da escravatura. Foi abolida, saiu, não leva a nada. É. Então, isso me marcou, me marca até hoje, porque eu não sei que fim teve aquele amigo, aquele José Edmundo, que fez parte da minha vida. Isso tudo me marcou, entendeu? E me incomoda até hoje, né? Tudo esse sistema, né, brasileiro de exclusão do negro só por causa da cor da pele, como se nós fôssemos diferentes. E não somos. Somos absolutamente iguais, você sabe disso. Mas eu não quero ser igual, como já diziam. Eu quero o direito de ser diferente. A diferença no bom sentido, né? A diferença para melhor, é com a sua própria cultura, com as suas raízes, com as suas tradições. Perfeito. Agora, João, qual foi a primeira organização negra a que você se filiou? IPCN. Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Isso, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Na época do Amaury Mendes, né? Apesar de que eu me filiei formalmente. Mas Agora, eu já participei de eventos antes lá, mas sem filiar. E a sua atuação no Instituto Palmares de Direitos Humanos? Olha, se deu por convite, né, da direção da época, se não me engano, a Mauri Queiroz, não, minto, foi antes do Amauri, não me recordo bem, da Mauri Queiroz, acho que sim. Depois veio Catarina, depois veio a Benedita, veio, enfim, vários participaram, e eu continuei junto com o Semog, junto com Ana Paula Venâncio, André, um grupo bom. E lá eu era conselho, né, no conselho deliberativo, e pude iniciar o cinema. Eu passava cinema de temática negra lá na Lapa, às quintas-feiras. É aí que você começou essa coleção de cerca de 800 filmes de temática negra, de curta e longa-metragem. Fala sobre isso, como é que é? 800, meu amigo? Rapaz, garimpagem, né? Muitos anos, né? Juntando interesse em vê-los, né? E depois eu tive um acervo, tenho um acervo de cor, mas para mim só, não, vamos socializar isso. Então, comecei no Instituto Palmares, depois na UERJ, né? Passava no pré-vestibular, aí depois eu tive um grupo de amigos, guerreiros, né? Juntamos essas pessoas, Paulo Roberto dos Santos, Marcelo Reis, um tal de Carlos Alberto Medeiros,
Aí fizemos um projeto e fomos ao Renascença Clube. E esse projeto durou 7 anos. Né? São 700 filmes, não de atores negros, de temática negra. No Rena foi o Renascine, né? Renascine. Depois, com a Nancy, nós criamos o Renascine Escolar, que atendia, né, um pouco a aplicação da Lei 10.559 para as escolas públicas do entorno do Renascença. Foi um projeto que eu me apaixonei, o Renascimento Escolar. Infelizmente, as cabeças pensam diferentes. Às vezes não basta ser negro. Né? Às vezes o cidadão, eu sempre separo, ele é preto, não é negro. Né? Ser negro é abraçar a cultura. Consciência, né, João? Consciência. Isso é ser negro. Mas não deram continuidade ao cinema, né? E, infelizmente, parou. Você esteve 20 anos atrás em Durban, na África do Sul, registrando a participação brasileira naquela Conferência Internacional contra o Racismo. Você ali atuou registrando como cineasta. Pois é, um amador. Bem amador. Foi uma experiência muito rica. Né? Eu registrei desde a saída aqui do Galeão, né, até os momentos que vivemos lá, os conflitos que haviam ali entre judeus e palestinos, enfim, nosso grupo se reunindo, as pessoas. Né? Eu tive cuidado de registrar isso, né? Porque poucas pessoas fazem esse registro. Eu quis, não sei, cismei assim, vou marcar isso, e marquei. Né? Registrei, eu tenho essas imagens comigo. Eu tive o privilégio de ceder para alguns por Filó, né? E que tem um acervo que eu não preciso falar, o Cult, né? Não tem, é igual a alguns fotógrafos, né? Tem, como foi Januário, como tem Zezinho Andrade, enfim, eu não vou nem continuar citando, porque felizmente são tantos, né, que eu me perco, posso ser ingrato com alguém no hospital. Agora, um dos pontos altos do seu currículo foi ter criado o curso de atualização em História Negra. E por onde passaram grandes nomes, como eu mencionei, Abdias, João Rufino, Ney Lopes. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para você? Medeiro, a história é longa, porque... Até para resumir para a gente. Como você já falou, o Amaury Mendes deu aula de discriminação racial no curso de formação de liderança comunitária. E eu falei para o Amaury, há uma demanda do nosso povo em conhecer essas pessoas, em conhecer a história. Muitos militantes não sabem, muitos, não são poucos, não sabem quem foram aquelas pessoas, a importância dessas pessoas para a nossa história. E eu vou criar esse curso. Entendeu? Foi um curso feito na marra, porque a universidade não reconheceu como um curso de extensão, embora disse que não tinha teor acadêmico. Ora, o Ney Lopes precisa, o Antônio saber, Alberto Costa e Silva, Joel Rufino,
tantos, Marilene Rosa Nogueira, Conceição Evaristo, Jô, né, Daniel, enfim, o próprio Abdias ganhou o nome de uma turma lá, nos prestigiou lá com sua presença, enfim. A primeira turma chamou-se Mãe Beata de Iemanjá. Você imagine, na época, a porrada que eu dei na universidade. A academia se rejeitou. Só foi reconhecer como curso de extensão na terceira turma. Eu fiz na marra aquele curso. Aí reconheceram, registrado como curso de extensão na universidade. Nós oferecíamos, Medeiros, 375 vagas por turma, porque era o número de cadeiras que cabia no auditório. Tinham 700 inscritos, gente na fila de espera. E as 3 turmas ocorreu assim. Perfeito. Você vê a carência de informação acerca da cultura negra. Essa temática. Agora, João, você, estamos chegando no final, mas eu queria saber de uma coisa. Você participou ativamente da luta pelo estabelecimento de políticas de ação afirmativa com recorte racial na universidade. Como é que você vê o resultado dessa luta no dia de hoje? Valeu a pena? Valeu. Hoje, a UERJ está lá e dezenas de universidades brasileiras já com vagas, mas eu tenho esse orgulho, né? Desculpa a imodéstia, mas eu não li lugar nenhum, ninguém me contou, eu vivi a questão das cotas nas universidades. Eu quero agradecer muito pela sua participação no programa. Enfim, é difícil porque a gente tem que te cortar, você tem muita coisa para dizer, mas de repente a gente consegue fazer uma outra edição. João, Tá muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio, né, Medeiros, de estar dialogando com você. Esse programa é importantíssimo. É a memória, os jovens que estão chegando, conhecerem um pouco. Eles não chegaram e encontraram tudo pronto. Alguém construiu. Exato. Né? E é importante que se valorize essas pessoas que deram um pouco do seu sangue